Após o assassinato de George Floyd, vários protestos e manifestações correram ao mundo. O movimento negro se levantou novamente para denunciar não só o racismo, mas também a violência policial que atinge as classes periféricas, que é em sua maioria negra. Para nos aprofundarmos sobre esse caso e tirarmos todas as nossas dúvidas sobre o assunto, vamos conversar com a professora Lidiane Maciel, que é socióloga pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutora pelo Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas. Para me ajudar nessa conversa, eu vou receber hoje a Carol Zanusso, num misto completamente diferente, né? A pandemia está inovando aqui na TV Univap. Vamos lá para o nosso bate-papo. Bom, professora, boa tarde primeiro. É um prazer conversar com a senhora mais uma vez, né? A gente faz bastante coisa lá na TV. Seguinte, eu acredito que todo mundo saiba o que é o racismo, mas você pode explicar para a gente como é que ele começou, qual a origem dele e como ele se mantém até hoje? É uma questão complexa, né, Carol? Acho que, e Clarissa também, né? Acho que é uma questão que a gente pode fazer algumas teses de doutorado no nível da história, da sociologia, enfim, né, investigando essas raízes históricas, né? Mas eu acho que para o nosso debate atual, nos interessa muito o que ocorre no plano mundial ocidental no século XIX, né? Então, o século XIX é um momento da nossa história que ficou bastante reconhecido pelas teorias racistas, né? Então, você cria uma série de ideologias que legitimam a dominação de alguns povos, né? Então, dentro da história, a gente escuta muito a expressão fardo do homem branco, né? Então, a ideia de que o homem branco civilizado, ele levaria, né, a partir de seus projetos educacionais, né, a civilização a outros países, a outros territórios, né? Então, foi nesse contexto, por exemplo, que nós temos a partilha da África. Mas, assim, de fato, a gente tem um processo de desumanização de determinados grupos humanos, né, que é muito mais antigo do que isso, né? Então, a gente, para conversar sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, a gente tem os nossos marcadores históricos, né? Então, a escravidão no Brasil, o Brasil imperial e a questão agora não, né, a abolição da escravidão em 1888 e tudo que foi sendo realizado desde então, né? Então, o século XX é um século marcado por uma série de movimentos sociais que vão questionar a questão da raça, né? Porque é essa estrutura que cria esse efeito, né, que é o racismo. Então, você considerar que nós temos desigualdades entre seres humanos, né, essa ideia. Como eu trabalho no nível da graduação, eu sempre falo para os meus alunos que nada nos garante a humanidade, senão o jogo político. Então, a gente pode acompanhar ao longo da história, né, determinados grupos que é tirada a humanidade, né? Então, assim aconteceu com os judeus, no processo todo do nazismo, e os negros que vêm passando por isso já, né, há um bom tempo. Sim. Professora, dentro do conceito do racismo, hoje a gente ouve muito falar do racismo estrutural, do racismo individual, do institucional. Qual que é a diferença entre eles e se eles se retroalimentam, né? Se eles vivem num círculo vicioso, se um impulsiona o outro, digamos assim. Em sociologia, a gente trabalha que, né, a nossa sociedade ela é organizada por diferentes instituições sociais, né? Essas instituições derivam dessa própria estrutura. Essa estrutura maior que é a sociedade, ou que em alguns casos a gente pode considerar como o Estado, né? O Estado Nacional, ele é responsável por organizar as nossas vidas, né? Ele cria modelos relacionais. Então, por exemplo, o Estado ainda define, a partir dos seus estatutos, né? Por exemplo, o modelo de família que nós podemos ter no Brasil. A família é uma instituição. Né? A escola é uma instituição, a nossa universidade é uma instituição, né? Então, imagina, se eu tenho uma estrutura maior, um Estado, né, que uma sociedade nesse campo das interações sociais maiores,
é racista, consequentemente as nossas instituições serão racistas também, né? Então daí a gente vai, digamos assim, a gente passa de um racismo estrutural para um racismo institucional para um racismo psicológico, considerando que a nossa formação psíquica deriva dessas instituições, como a família, como a escola, a polícia, enfim, né? Então, a gente tem trabalhado assim no plano da teoria, mas é bastante abstrato, né? A gente imaginar que nós somos um todo complexo e que esse todo é formado por posturas morais, né? Posturas ou valores morais, né? E esses valores derivam de onde, né? Derivam justamente do jogo político, das nossas decisões sobre o tipo de sociedade nós queremos ter, né? Sociedade que segrega ou uma sociedade que acolhe, né? Sim, então é muito mais profundo e complexo, né, do que, enfim, do que parece. E essas instituições, só complementando, Carol, desculpa, essas instituições, elas se reproduzem ao longo do tempo, né? Então, é justamente aí nessa reprodução que há a possibilidade da alteração e da mudança, né? É impedir determinados tipos de posturas que são culturais ou valorativas, né? Sim. E é perceptível que o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, ele está passando por uma onda conservadora. Isso favorece o comportamento racista e motiva o retorno dos movimentos negros? Então, também é uma questão bastante complexa. Hoje, nesse programa, só tem questões complexas, né? Mas, de fato, né, a gente tem uma onda conservadora, mas que faz parte da própria dinâmica da sociedade, né, desse debate público. Então, eu considero que, em alguma medida, o conservadorismo ele não tinha desaparecido, ele estava entre a gente, então a gente está vivendo uma onda, né, e aí quando eu tenho uma onda, eu tenho também, né, quando eu tenho é como se eu tenho uma contra-resistência, né? Então, também um debate que vai questionar essa onda conservadora e assim a gente vai se movimentando ao longo da própria história, né? Conflitos mesmo, né? Uma dialética conflitiva. E aí, acho que você perguntou em relação aos movimentos, né? Então, os movimentos, eles... daí a gente pode fazer o nosso recorte espacial, né? Então, o que é os movimentos negros nos Estados Unidos, os movimentos aqui no Brasil, né? Tudo depende justamente da disputa por direitos sociais ou por poderes na nossa estrutura social, né? É disputa por espaço, né? Então, se a gente constrói um ambiente democrático, um ambiente de ideologia democrática, onde a gente coloca a igualdade como um valor, né? Então, os grupos, eles vão requerer essa instância que me garante determinadas coisas, direitos, né? Direitos sociais. Então, assim, Brasil e Estados Unidos têm informações históricas que são bem diversas, né? Mas, assim, de fato, quando eu vivo uma onda conservadora, eu estou vivendo uma contra-resposta a essa onda, né? Então, há uma certa evidência desses movimentos, né? Mas, de fato, eles estão espalhados no cerne da sociedade. Então, assim, é uma coisa que vai cada vez mais quando... vai sempre existir, né? Sempre vai ter alguém... Né? Sim. É a ordem da contradição, né? Que vai movimentando a própria história, né? Então, e de fato, tudo vai depender do que nós vamos construir enquanto educação política, se nós vamos construir sujeitos que sejam críticos ou sujeitos que sejam acríticos. Então, né? Tudo vai depender desse modelo que também deriva do Estado, né? Então, acho que é importante a gente entender que nós temos no Estado vários grupos disputando o poder, né? Disputando esse espaço, né? Então, nada é um todo homogêneo, né? Essa que é a questão. Professora, a gente falou dessa dialética da contraposição, né? A internet, ela tem sido uma grande articuladora desse tipo de contraposição. A gente viu o levante da Primavera Árabe, o levante da Primavera Feminista, que foram basicamente feitos dentro do cyberespaço, né, da internet.
Uhum. O movimento negro também, a gente percebe que tem se articulado muito na internet, no Twitter, a gente vê uma grande movimentação. Você acha que a internet, ela serve, sim, como base de instrumento de articulação, ou que ela dá espaço para eles sofrerem algum tipo de represália? Porque a gente já viu que alguns grupos que se opõem ao movimento negro, eles vão à caça das pessoas articuladoras dentro da internet. Então, eles sofrem algum tipo de perseguição também. O que você acha da articulação na internet e da perseguição que esses grupos sofrem também, né, nesse ambiente? Eu acho, Clarissa, que assim, a internet, né, o mundo digital, assim, revolucionou mesmo as nossas formas de interação social. Né? Então, não existe o online e o offline, né? Não, a gente está vivendo dentro de um contexto em que nós temos uma vida que é total, ela é totalizante, o digital faz parte, né, das nossas experiências. Por exemplo, aqui a gente tem uma materialidade nesse processo todo, né? Então, ainda mais nesse momento da pandemia, a gente tem, né, enfatizado mais as nossas relações que são mediadas agora por esse mundo digital. Então, o cyberespaço, enfim, ele acaba se tornando, nesse início do século XXI, né, um espaço também de disputa política. Né? Então, o que a gente vai chamar de um espaço público. Então, esses grupos, eles não estão ilesos, né, dessa totalidade da vida. Então, por isso que eles estão dentro desses cyberespaços, disputando o discurso, né, sobre determinada coisa, por exemplo, em relação ao racismo, e a gente tem, não sei se essa represária, mas isso faz parte do mundo da vida, né? Porque a gente tem um processo de racismo que é muito violento, né? Então, ele é violento. Entende que eu não tenho a substituição de uma estrutura por outra, né? Eu tenho uma continuidade. Na verdade, era essa palavra que eu queria encontrar. Eu tenho uma continuidade nessa vida, né? Do digital e do off, né? Do online e do off, né? Então, acaba que é tudo a mesma coisa, né? Para mim, é comum que esses grupos estejam também sofrendo violências de diferentes ordens no ambiente digital. Porque o ambiente da vida, que a gente chamava de real aqui, é muito violento, né? Sim. E a gente falou sobre os tipos de racismo, mas eu gostaria de trazer para o nosso cotidiano aqui no Brasil. Como e por que um país em que a maioria possui alguma herança afro na árvore genealógica ainda alimenta o racismo? Então, né, como a gente começou aqui o debate, o racismo está nessa ordem estrutural, né, e essa ordem estrutural, ela é histórica, ela depende muito desse posicionamento dessas instituições ou dessa estrutura maior, né, que é o Estado, para colocar isso em debate. Então, no caso do Brasil, a gente tem uma dita integração do negro nessa sociedade republicana que nasce no final do século XIX, muito, muito complicada, né? Porque a gente tem diferentes posturas dentro do próprio Estado, que não é porque ele deixou de ser um Estado escravista, nas suas práticas se alteraram, né? Não, eu tenho uma necessidade dessa reconstrução dessas práticas, que passa, por exemplo, pela formação de uma nova sociedade via processos educativos, né? Se a gente considerar que o processo de escola pública, né, vem no Brasil, vai se consolidar pós 88, pós a Constituição Cidadã, é muito jovem o nosso processo, né? E mesmo assim a gente vê toda a problemática mesmo de uma formação educativa antirracista, né? Porque nós temos uma ideologia que foi implantada na década de 1920 nesse país, que é a da democracia racial,
né, mostrando, por mais que a gente sempre fala isso no plano da teoria, o Gilberto Freire, que compõe um clássico chamado Casa Grande Senzala, ele é importantíssimo nesse pontuar, né, da nossa história, da valorização das raças, né, na composição do imaginário e da identidade nacional, que lá em 1930 o Vargas vai criar, né, a identidade nacional do brasileiro mestiço. Então, essa questão da mestiçagem, quando eu comparo casos como americano, jogou, né, todo o ódio, né, digamos assim, racista para debaixo do tapete. Então, a gente passou a ser considerado como uma sociedade da democracia racial, da democracia social, em que todas as raças convivem pacificamente, mas porque cada macaco, né, reconhece o seu galho, né, reconhece o seu lugar, né, aquela ideia, cada macaco no seu galho. E essas imagens culturais, elas vão se fixando nas nossas experiências, né, e a gente passa a entender o país como um país que não há racismo, mas numa abordagem policial a gente vai ver essa estrutura se operando, no mercado de trabalho a gente também verá, e em várias outras situações, né, que sim, os negros são colocados numa posição de subalternidade em relação aos brancos, né. Vou fazer uma pergunta aqui, puxando essa resposta sua. Você acha que a sociedade, quando ela passar a velar o racismo, igual a gente faz, né, aqui no Brasil, você acha que fica mais dificultoso para a gente quebrar isso? Sim, eu acho que assim, a partir do momento que a gente expõe o problema, a problemática, as dores, enfim, né, a gente consegue discuti-las, né, discutir essas dores ou discutir esse nosso passado, né. Agora, de fato, aqui no Brasil a gente tende a evitar o conflito, né? Tem alguns estudos no nível da antropologia que no Brasil foram puxados muito por um autor chamado Roberto da Mata. Ele tem vários livros que são importantes nesse debate, né? Mostrando como que o brasileiro teria aversão ao conflito, e isso seria uma estrutura nossa cultural, né? Então, a gente vai criando jeitinhos, né? Ele trabalha muito a ideia do jeitinho brasileiro, né? Jeitinhos de não colocar a cara a tapa ou fazer essa exposição pública e chegar num possível entendimento. Porque é a partir, mais uma vez, da contradição de um escutar o outro, escutar essas dores, e aí a gente tem a possibilidade, né, de resolução de um problema. Como, por exemplo, nos Estados Unidos parece que é feito de uma melhor forma. Falando nos Estados Unidos, né, o caso do George Floyd, teve uma comoção muito grande, só que os Estados Unidos passa por um outro momento da pandemia. Eles já estão na queda do gráfico, então as pessoas já estão indo para a rua mesmo, já foi flexibilizada a quarentena, só que no Brasil a gente está no ápice da pandemia e as pessoas estão indo para as ruas lutar contra o racismo, colocando as próprias vidas em risco, a vida dos familiares. Isso atesta a gravidade do que é o racismo? Então, né, bastante interessante essa comparação que desse momento político, né, a gente vive. Nos Estados Unidos a gente teve uma morte televisionada, né, uma morte que teve uma repercussão de compartilhamentos, né, gente, sou uma pessoa já meio antiga, então a gente fala televisionada, foi também, mas eu imagino que as pessoas compartilharam esse vídeo por meio dos seus smartphones e aplicativos de uma maneira, né, muito rápida, né, essa imagem, daí de repente ela estava na televisão e de fato quando você assiste, eu passei mal assistindo, assim, né, eu peguei assim meio despercebida e falei, meu Deus, né, então assim, de fato, aqui no Brasil nós também temos mortes de garotos na periferia que são filmados também, né, então a gente tem
né? Alguns documentários que mostram isso, né, no Rio de Janeiro, dessa importância do celular e de gravar coisas, e essa semana a gente voltou a essa pauta, né, por conta da violência policial, né, em São Paulo, né, então o celular, né, agora ele se apresenta como uma ferramenta muito importante mesmo de proteção nas periferias, né, então, nesse sentido, primeiro, a gente tem isso. Segundo, né, a questão da pandemia. A questão da pandemia, ela vai atingindo de diferentes formas os territórios, né, então a gente realmente está nesse pico, e eu ouvi um argumento bem interessante esses dias, eu vou, né, replicar ele aqui, que é justamente o questionamento sobre quem está fazendo a quarentena da maneira como, né, tem que ser feito, né? Quem são os trabalhadores que têm esse privilégio, né? Então, no Brasil, a gente já colocou dentro do rol de privilégios poder ficar em casa e fazer o tal do home office de uma maneira segura, né? Então, eu ouvi dentro de um debate de movimento social que se os trabalhadores essenciais, que é uma camada visivelmente, né, negra, precarizada em alguns, né, em algumas profissões, eles estão na rua, o papel do movimento também seria estar na rua, né? Então, esse movimento que sai para a rua sai muito dentro dessa questão de que a quarentena no Brasil já assume algo meio de fake, assim, né? Então, pouquíssimas pessoas estão realmente fazendo quarentena. A gente sabe que os nossos números de mortes, o Covid, serão muito mais significativos, né? A gente já vai bater 50 mil essa semana, né? Esse final de semana, possivelmente, eu não vi os dados hoje, a gente já está bem próximo e a gente vai tender a perder mais vidas. Então, é muito polêmico isso, né? A gente viu que na primeira manifestação de São Paulo, por exemplo, a gente teve, né, a disputa entre dois meninos aí do hip hop, do rap, né? Que um fala, não, eu vou, e outro fala, não, eu não vou. Olha as pesquisas científicas, a gente tem que ficar em casa. Então, assim, a gente ainda está dentro de um espaço de disputa discursiva, de ir ou não ir, né? Então, a gente sabe que, de alguma forma, o Estado ou o atual governo tem sido, né, beneficiado por conta de um grupo que faz quarentena, porque essas manifestações elas poderiam ser bem maior do que elas foram. Mas o que me chama a atenção nesse momento também é como que as torcidas de futebol elas estão se organizando, né, fazendo Elas frente. realmente são torcidas organizadas. Exatamente. Então, assim, eu estou achando incrível esse movimento e como que a gente pode, né, além de ir para a rua, porque é muito significativo, visível, mas o quanto que esse ativismo na rede social também tem sido poderoso nesse momento, né? Então, se eu não vou para a rua, eu vou fazer ativismo por meio do digital, né? Então, como eu disse para vocês, no argumento todo, tem uma continuidade dessa vida, né? Então, de alguma maneira, eu acho que está bem interessante esse momento. Nós, sociologia, a gente não consegue fazer análise do movimento, né? É muito difícil fazer análise no movimento, aliás, é um desafio da nossa área de pesquisa, mas, assim, de fato, eu digo para vocês que essa continuidade da vida, esse ativismo na rede, as milhares de lives que a gente teve sobre esse tema, de conteúdo circulando, né? E eu acho que agora é só a gente pensar, né, em que grupos isso está circulando também, né, porque a gente sabe das bolhas, né, que esse próprio sistema foi criando, né, então eu tenho dúvida se essa discussão mais qualificada e densa chega para as pessoas, né, mais empobrecidas e que sofrem racismo diariamente no ônibus, no trabalho, se percebem o racismo, né, considerando que não todos nós somos iguais, isso é besteira, né, que é uma das coisas que a gente mais escuta na vida. Não, isso é besteira, isso é mimimi, não é assim. É todo mundo ser humano. Foi uma brincadeirinha, né, mas daí quando você vai consultar as estatísticas, você fala assim, não, peraí, né,
não parece ser só uma brincadeirinha, né? Realmente já tem alguma coisa aí que Isso não é foi até meritória. levantado agora, né? Porque teve um movimento das vidas negras importam, né? E aí teve gente falando, não, todas as vidas importam, mas espera Uhum, aí, quem que está sendo, né? Quem está sofrendo um genocídio há séculos aí, né? Não é uhum, o homem branco, né? São as pessoas negras há muito tempo já. uhum. E acho que essa coisa, né? Não, todas as vidas importam, né? Mas peraí, né? Bem, esse debate ele não tem se construído dessa forma, porque nem todas as vidas são consideradas humanas, né? Então, enfim, Com certeza. complexo. E assim, a gente citou o caso do George Floyd, que tem gerado toda essa movimentação, e ainda bem, mas esse tipo de violência, ele infelizmente sempre existiu, né, professora? Assim, Uhum. não é uma novidade essa violência Não. policial. Então, por que todo. Pode, desculpa. Imagina. Termina, Carol, por favor. Então, por que que essa comoção ela está sendo tão grande agora, somente agora? Você Uhum. acredita que o isolamento social e a maior disponibilidade de tempo, elas influenciam nessa enorme e necessária movimentação? E você acha que existem os meios de comunicação e pessoas públicas, enfim, blogueiros, né, todo mundo que está aí colocando a cara para o mundo, que se apropriam desse discurso para se promover? O que você acha disso? Uau! Eu acho que eu nunca participei de um miscelânea com temas tão. É, acertei o nome do programa, né, gente? Sim, acertou. E Eu só estou dando um tempinho para pensar aqui, né? Então, Sim. acho que os movimentos sociais, eles estão na rua, né, já há muito tempo. Acho que a gente mudou essa forma de dar visibilidade, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente pode acompanhar todos os movimentos antirracista desde a década, né, enfim, né, desde o início do século XX, como aquilo tudo explode na década de 60, e a gente tem ativistas que se tornam, né, que bom que se tornam, né, quase best-sellers, assim como a Angela Davis, que todo mundo circula os livros dela, de alguma maneira conhece um pouco da fala dela, vê ela em meme, vê ela em, né, em post de Facebook, né, então é interessante isso, que eu acho que a gente vai ganhar uma outra visibilidade agora nesse momento do isolamento, né, social, justamente porque, né, a gente está passando por um momento histórico, atípico, e aí, de repente, você tem gente indo para a rua para discutir violência policial, ou gente indo para a rua e cometendo diferentes ações, né? Então, acho que isso foi estimulado a visibilidade foi estimulada, né, aqui por esse momento que a gente está vivendo, né? Mas os movimentos, sim, eles estão na rua já há um bom tempo, né? Porque como a própria Angela Davis diz, né? Os direitos, eles são sempre conquistas, né? Eles nunca vêm de graça, né? Você tem que ter uma pressão e foi dessa forma que os negros foram adquirindo direitos sociais, as mulheres, o grupo LGBTQ+, também, né? Então, a gente precisa desse movimento de pressão, né? Sempre. E agora, sobre a promoção, né? A gente nunca sabe os usos que as pessoas estão fazendo daquilo, né? A gente acompanha, por exemplo, nesse momento, né? A gente acompanha a prisão de uma influencer aí, né? Bastante famosa, que era feminista, depois ela se torna pró-governo, usa um nome né, de uma figura lá do nazismo, enfim, mas peraí, então, né, o que vai me dar visibilidade? Então, às vezes, sim, há um cálculo nisso, porque a visibilidade, evidentemente, te dá dinheiro, te dá, né, enfim, né. Existe a Então, questão de que é necessário estar engajado, né? Hoje
o mundo cobra um posicionamento, porque quando você não se posiciona, você já está se posicionando. Tem essa questão também. Engajamento, ele faz parte, né, desse nosso aprendizado mesmo de humanidade, né? Então, assim, se a gente tem uma estrutura que cria a ideia do espaço público, da democracia, né? O engajamento ou a participação, né? Alguns falam mais em participação, faz parte dessa nossa estrutura social democrática, né? Então, por exemplo, a escola pública, ela teria essa função, né? De formar esse cidadão, né? Quem que é o cidadão? O cidadão não é só o cara que paga imposto, não, é o cara que participa da gestão política da polis ou da cidade, da vida em comum, né? Então, de fato, o engajamento está na ordem do nosso dia, né? Até quando eu não me engajo, eu estou me engajando de alguma maneira, né? Sim. A gente passa uma mensagem independente do posicionar-se ou não, né? Para a gente finalizar, né, essa conversa que foi muito profunda, mas muito rápida ao mesmo tempo. Professora, qual é o melhor jeito da gente desconstruir esse tipo de pensamento? Eu sei que é uma coisa para longo prazo, né? Não é do nada, porque é uma coisa enraizada socialmente, mas qual é o melhor jeito de abordar a desconstrução disso? Vocês sabem que eu trabalhava muito com essa questão de lá na frente, meu Deus, né? Como que a gente corrói essas estruturas, né, por dentro e constrói um novo a partir dessa ordem de contradição e tudo isso que a gente iniciou, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar em medidas de curto, médio e longo prazo, né? Então, acho que isso exige muito da nossa criatividade, né? Então, de fato, eu, como docente, né, como professora, eu vou focar nos processos educativos. Eu acho que a nossa instituição, no nível universitário, tem que fortalecer o espaço de extensão universitária. A gente tem que estar cada vez mais nos bairros, né, na periferia, no centro, enfim, colocando essas pautas, né, utilizando ainda esse espaço público para fazer diversos debates, né, debates que estejam aí no combate das opressões, né, então a gente tem que ocupar cada vez mais, né, e quando eu falo ocupar esse espaço público, não é só ocupar fisicamente, né, como eu falei das continuidades, a gente tem que estar produzindo aqui um conhecimento público, né, comunitário. Então, assim, acho que colocar a cara a tapa mesmo, né, na sociologia, às vezes a gente trabalha com um conceito que é interessante, que é de sociologia pública, né, e como eu gosto de trabalhar com a sociologia, que é a sociologia enquanto um esporte de combate, né, essa expressão é do Pierre Bourdieu, um sociólogo muito importante para a área, e ele diz que a sociologia é uma disciplina que deve ser utilizada sempre para se defender e nunca para atacar, né? Então, a gente está num momento sofrendo muitos ataques, né? Ataques nesse sentido da própria humanidade, né? O racismo é um ataque. Então, a gente tem que criar esses espaços de diálogo, de debate, e para as esferas depois, né, organizativas do Estado, fazer pressão por políticas públicas, né, votar em melhores candidatos, fiscalizar e ir construindo mesmo um movimento, né, um movimento que seja, não um movimento social clássico que eu vou, né, me categorizando, não, um movimento que é pró-vida, né, pró-vida e defesa da sociedade, né. Mas dessa sociedade que seja igualitária, inclusiva, para todo mundo, de todos, né? Então, essa é a minha postura ideológica, e eu acho que essa é a postura ideológica mais segura, né? Porque senão a gente realmente está caminhando para o desastre, né? Enfim, não precisa de um vírus, né, gente? A gente até fala que, né, o próprio sistema capitalista tem nos levado. Não estou falando no nível da revolução, nem nada, estou falando que o nosso próprio estilo, o nosso modelo de consumo, o nosso modelo econômico, né,
com certeza contribui para essa crise do Covid-19, né? Enfim. Com certeza, isso que ele já está sendo repensado faz um tempo, né? Não... Pensar os trabalhadores essenciais, né? Quem é essa galera, né, considerada essencial, né? Onde eles moram, né? O que eles comem, né? Assim, é assustador tudo que a gente já via desse processo e agora vê, né? Enfim. Bom, foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigada, professora Lidiane. Muito obrigada, Carol. A gente vai ficando por aqui com Miscelânea. Até a próxima. Até. Muito obrigada mais uma vez. A gente continua sempre aqui no debate, construindo esse espaço gostoso de interação. Com certeza. Meu sonho era fazer umas matérias na